Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, acompanhando o curso aí, conseguindo aproveitar bastante conteúdo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos tipos mais importantes em qualquer linguagem de programação, que são os tipos literais ou strings ou cadeias de caracteres, tá bom? A gente vai dar uma passada como que a gente lida com esse tipo de variável no Python 3, tá? A gente vai passar sobre alguns conceitos básicos de manipulação de texto, tá bom? Alguns tipos especiais, caracteres especiais, manipulação algébrica com textos, também o Python sobrecarrega alguns operadores, como os de soma. Como que a gente faz acesso em cadeias de caracteres, tá? Como que a gente faz varredura em texto. Como que a gente converte tipos numéricos para texto. Lembrando que até agora o que a gente estava fazendo era converter texto para tipo numérico, né? Por exemplo, a gente pegava a resposta de um input, que era digitado pelo usuário, convertia para float ou para int. Aqui a gente vai aprender como fazer o contrário. E no final eu vou dar uma passada em algumas funções nativas, né, de tipos de string, alguns comandos próprios para tipos textuais e que são funções também muito comuns em várias linguagens de programação, tá bom? São comandos que devem aparecer com pouca modificação de nomenclatura em outras linguagens de programação também, com o mesmo sentido, tá certo? Então, vamos começar. Só dando uma passada aqui, que a gente já vem lidando com tipos literais, acho que desde a primeira aula, tá? Desde a primeira aula eu já apresentei para vocês que um tipo literal era um texto, certo? E como que a gente declara uma variável de um tipo literal? Bom, a gente tem que, como qualquer variável no Python, a gente precisa declará-la fazendo uma atribuição de um exemplo que configura esse tipo de variável. Como a gente está lidando com texto, a gente vai ter que dar um exemplo de texto. Tá certo? Então aqui a questão é o seguinte: como que a gente define um texto no Python? Um texto no Python é uma cadeia de caracteres ou dígitos definidos entre aspas simples, tá? Entre apóstrofos e entre aspas duplas, tá certo? Então todo tipo textual literal no Python, ou ele começa e termina com um apóstrofo, ou ele começa e termina com aspas duplas. Tá, mas por que isso? A gente já vai ver. Vamos só confirmar aqui que com certeza a gente vai declarar duas variáveis de tipos literais, tipos string. Vamos ver, a gente declara elas aqui e apresenta na tela com um print seguido do seu tipo. Tá bom? Isso aqui tem que dar um tipo string. Então vamos lá. Ele rodou aqui, né? Printou o resultado. String 1 vai ser o primeiro texto declarado entre aspas simples. O tipo da variável vai ser o que ele chama de str, tá? Que é a nomenclatura de string aqui no Python. E a string 2, que é um texto declarado por aspas duplas, também está apresentado aqui o seu conteúdo, é de fato um texto, foi declarado e é do mesmíssimo tipo do texto que eu declaro com aspas simples. Então é a mesmíssima coisa, tá certo? E essa versatilidade, ela é proposital porque pode ser que dentro de um texto a gente queira utilizar o símbolo aspas duplas ou apóstrofo. E acontece o seguinte, que quando eu quero utilizar o apóstrofo dentro de um texto, então eu tenho que definir esse texto com aspas duplas, tá certo? Porque tudo que tiver em seu interior, que não seja outra aspas duplas, ele vai interpretar como sendo texto. Então, como eu declarei o meu literal aqui com aspas duplas, quando o interpretador
encontrar aspas simples, ele vai entender que isso daqui é um caractere que ele precisa apresentar na tela, que faz parte do tipo literal. Está dentro da minha definição de texto. Tá certo? Lembre-se que a definição é, se eu declarar com aspas duplas, tudo que ele encontrar aqui dentro que não seja aspas duplas, ele vai interpretar como sendo texto. Qualquer dígito, qualquer letra, qualquer coisa. Tá bom? Do mesmo modo, quando eu declaro um tipo literal com aspas simples, tudo que ele encontrar em seu interior, inclusive as aspas duplas, ele vai interpretar como sendo texto. Então, no primeiro tipo literal, ele vai apresentar na tela, né? Eu peço para ele apresentar essa variável na tela, ele vai apresentar o apóstrofo. E na segunda, ele vai apresentar aspas duplas. Tá certo? Vamos ver. Olha lá. Segue caracteres com aspas simples. Tá aqui. O primeiro, olha lá, apóstrofo, o segundo apóstrofo e o terceiro apóstrofo. Na outra variável, ele coloca o primeiro aspas duplas, o segundo aspas duplas e o terceiro aspas duplas. Tá bom? Então, é só essa a modificação que a gente tem aqui para tipo literal no Python. Isso também ocorre em outras linguagens, como JavaScript. Esse é o tipo de coisa que acontece no JavaScript. No MATLAB acontece também. Se eu não me engano, no R acontece esse tipo de coisa também. Tá bom? Então, isso daqui é um artifício muito comum em linguagens de programação com o intuito de facilitar a vida do programador. Tá certo? E quando a gente lida com esse tipo de linguagem, o único perigo que a gente tem que ficar atento é de começar com o valor literal com um tipo de delimitador, né? Seja aspas duplas ou aspas simples, e terminar com outro. Tá certo? Isso não pode acontecer. Por exemplo, se eu começar com aspas simples e terminar com aspas duplas, isso aqui não vai dar certo. Tá bom? Se eu começo com aspas simples, eu tenho que terminar com aspas simples também. Pode perceber que vai dar um erro. Ó. E a mesma coisa se eu começar com aspas duplas e terminar com aspas simples. Tá bom? Se eu começo com aspas dupla, eu tenho que terminar com aspas dupla. Tá bom? Senão ele vai dar esse erro aqui, ó. Ele acha que você não finalizou a string. Tá certo? Ele acha que você não finalizou o seu texto, que ainda tem coisa para escrever. Por isso que ele dá esse end of line, que é o símbolo desse, que é o que quer dizer esse OL aqui. Tá certo? Então, só deixei isso daqui para a gente relembrar que os tipos literais têm essas questões aí que a gente não pode esquecer no Python, envolvendo seus delimitadores de início e fim. Tá bom? E outra coisa que também existe no Python, mas que não é específico do Python, são o uso de símbolos especiais dentro de texto. Tá? Por exemplo, o que esses símbolos especiais fazem? O texto ele não vai apresentar esses símbolos especiais na tela, e esses símbolos especiais eles sempre vão fazer alguma coisa que tende a manipular ou formatar o texto. Tá bom? Existem vários. Tá? Existem vários símbolos que a gente pode utilizar. Eu deixei os dois mais famosos, que é o /n e o /t. O /n ele vai funcionar como um caractere que sempre que o interpretador for montar um tipo literal e topar com esse caractere, ele vai pular uma linha no texto. Tá? Sempre que ele encontrar esse caractere aqui, ele vai pular a linha. E o /t vem de tab, ele vai fazer um espaçamento tab, ou seja, ele vai funcionar como um espaçamento dentro do texto. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu inicializei duas variáveis, nome e endereço, como tipos literais, e eu estou apresentando aqui /n, ou seja, o interpretador vai ler esse comando, ele já vai pular a linha. Nome, aí ele vai dar um espaçamento, porque tem o /t, e vai escrever o nome. Na sequência, ele vai encontrar outro /n, então ele vai pular a linha de novo, vai escrever endereço e vai apresentar o conteúdo da variável endereço.
Tá? Então, vamos ver o que acontece. Olha aqui. Ele começa com uma linha em branco, porque ele começou pulando linha. Depois de escrever nome, ele colocou um espaçamento. Tá certo? Repara que são vários caracteres aqui. Não é só esse espacinho aqui referente a esse espacinho aqui, não. É um espaçamento grande. Por exemplo, né, para o endereço eu não coloquei barra T. Então ele coloca só um espaçamento mesmo, que é para simbolizar a separação entre as variáveis apresentadas no print. Tá certo? Mas vocês também reparem que o endereço ele começou numa linha nova. Por quê? Porque o interpretador topou com esse barra N aqui. Tá bom? Então a ideia desses caracteres especiais é justamente controlar a formatação do texto. Controlando espaçamentos e quebras de linhas. Tá bom? E aqui eu coloquei algumas observações que, por mais que a gente não havia conversado sobre esses símbolos, a gente já vem utilizando eles, mesmo sem querer. Por exemplo, o comando print, ele é sempre terminado com um caractere do tipo /n. Tá? Ou seja, o comando print, ele escreve alguma coisa na tela e já pula uma linha. Porque se ele topar com outro comando print, o outro comando print não vai apresentar o conteúdo na mesma linha do anterior, ele vai apresentar numa nova. Tá? Então ele sempre funciona com quebra de linha. Aqui, por exemplo, eu coloquei para printar, print terminando com quebra de linha. Então ele vai escrever esse conteúdo aqui, print terminando com quebra de linha, e vai pular uma linha. A hora que ele pulou a linha, ele vai chegar nesse outro print aqui, que vai apresentar esse conteúdo. Print terminando com espaçamento. E aí, quando a gente coloca duas barras, barra T, ele não interpreta esse barra T como um espaçamento. Ele só interpreta como um caractere. Então ele vai mostrar a barra T na tela. Tá bom? Se a gente não quiser que isso daqui aconteça, a gente tem que colocar uma barra só. Tá certo? Aqui é só para a gente referenciar o barra T. E aí, como que a gente controla o que acontece no final de um print? A gente controla com essa palavrinha reservada aqui, end. O end, ele vai falar o que acontece no final, né, no end do print. Quando que acabar o que você quer mostrar, o que você faz? Aí a gente fala, quando terminar, você só apresenta um espaçamento. O natural do print, se você não falar nada, é um /n, porque ele vai pular a linha. Tá certo? Então, se a gente não falar nada pro print, não especificar esse end, ele vai pular a linha. Mas a gente consegue controlar o que acontece através da especificação desse delimitador aqui. Beleza? Então, print terminando com espaçamento, e aí a gente fala. Não precisa pular a linha não, faz só um espaçamento. Depois ele vai fazer o seguinte... não vai pular linha, ele vai só colocar um espaçamento entre essa mensagem e essa, e print terminando com quebra de duas linhas. Como que eu faço isso? Como que eu determino que o print vai acabar com duas linhas? Eu venho aqui no delimitador e coloco /n. Tá certo? Vocês podem escrever até outras coisas aqui, por exemplo, colocar um ponto. Sempre que o print acabar, você coloca um ponto. Ponto /n, por exemplo, vamos até fazer isso, ponto /n, que vai ser uma mensagem que ele vai escrever quando o print acabar. E nessa mensagem aqui, eu estou falando para ele que vai ter dois caracteres especiais, que são os caracteres que controlam quebra de linha. Então ele vai pular duas linhas. Tá certo? É só isso que esse end faz. Então pulou duas linhas, vem para esse próximo print. Print terminando sem nenhum caractere especial, ou seja, sem nenhuma ação. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, end igual nada. Um tipo literal vazio. Abre e fecha aspas ou abre e fecha apóstrofos. Tá bom? Como não tem nenhum conteúdo textual nessa variável end, então o print não vai fazer nada. Tá certo? Ele não vai pular linha, não vai colocar espaçamento, não vai colocar ponto, não vai fazer nada. Tá certo? E ele vai grudar essa mensagem aqui no final dessa.
que é esse texto deve estar aglutinado ao texto do comando acima. Vamos executar para ver o que acontece. Então, o primeiro, print terminando com quebra de linha, é o nosso print normal, que a gente já está acostumado. E aí, print terminando com quebra de linha, pula uma linha. Beleza. Aí ele vai vir para esse aqui, print terminando com espaçamento. E, de fato, o final é controlado por um espaçamento mesmo. E aí, vocês reparem que tem mesmo um espaçamento entre esse print e o próximo. Ele não pulou linha, tá? Quando ele vai começar aqui, print terminando com quebra de 2 linhas, ele coloca na mesma linha que a de cima, ó. Print terminando com quebra de 2 linhas. Tá certo? E assim, reparem mais uma curiosidade aqui, que o /t, ele virou /t quando ele foi apresentado na tela. Isso acontece porque a barra também é um caractere especial. E quando a gente digita 2 barras, essas barras invertidas aqui, elas se transformam em uma só, mas ignoram o comando /t. Tá certo? Então, isso aqui é mais uma curiosidade mesmo. Então, finalmente, print terminando com 2 quebras de linha. Aí eu coloquei /n. Então, ele vai pular uma linha e na outra linha ele vai pular de novo. Então, vocês reparem que o que acontece com esse print é diferente do que acontece com esse. Porque esse aqui ele só quebra a linha, ele vai para a próxima. Agora esse daqui não. Ele quebra a linha e aí ele quebra a linha de novo. Terminando com um ponto, inclusive, tá? Olha o ponto aqui. Posso colocar até mais pontos para mostrar no final da mensagem. Vamos ver o que acontece. Olha lá. No final da mensagem apareceu um monte de ponto. Ele quebrou a linha uma vez. Quebrou a linha de novo. Então vai para a próxima. Tá certo? Fez uma new line aqui para apresentar o próximo print, que vai ser esse daqui. Print terminando sem nenhum caractere especial, ou seja, sem nenhuma ação. E de fato, ó, o delimitador de término é uma aspas vazia. Então, não vai acontecer nada. Print terminando sem nenhum caractere especial, sem nenhuma ação, e já gruda junto com o próximo print, que é esse daqui. Esse texto deve estar aglutinado ao texto do comando acima. E de fato está. Tá bom? Então, só mais uma explicação aí desses comandos de quebra de linha e de espaçamento. Esse tipo de coisa aparece bastante em programação. Inclusive, acho que tem nos exercícios, na lista de exercícios, para vocês brincarem. E só para deixar claro aqui que a gente já vem utilizando esse tipo de coisa nos prints. Dá para a gente deixar o texto bem formatado, bem bonitinho, se a gente precisar. Tá bom? Então, só lembrando também que no Python a gente tem o que a gente chama de soma entre tipos literais. Que a soma nada mais vai ser do que a concatenação de tipos literais. Tá bom? O que é concatenação? É a união. Se eu tiver, vamos supor, uma variável, primeira parte, que é um literal, e uma segunda parte, também outro literal, na verdade nem precisa está delimitado pelos mesmos caracteres, né? Ou aspas simples ou aspas duplas. Pode até ser diferente, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente consegue unir esses dois textos com o sinalzinho de mais. Tá bom? A gente fala que quando isso acontece é porque o operador está sobrecarregado para o tipo literal. Nem sempre isso daqui acontece, tá, gente? Não é em toda linguagem de programação que vocês vão topar com uma coisa dessas, tá? Inclusive, fica de curiosidade aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma procurada como é que faz soma de string na linguagem C, não no C++, no C. Tá bom? Dá uma olhada aí. Vocês vão ver que não é com... não vai ser com essa soma. Você vai precisar chamar uma função ou você vai ter que programar esse tipo de coisa. Não é tão simplificado assim. Tá bom? Isso daqui é mais para linguagem de programação, como eu falei para vocês, que tem o intuito de facilitar a vida do programador, mas que com certeza acaba pecando em desempenho. Tá? Que é o caso do Python, do MATLAB, ou linguagens dedicadas à programação web, como JavaScript, PHP e esse tipo de coisa. Tá certo? Então,
só deixando claro aqui mais uma vez, o símbolo de mais, né, de soma, ele serve como concatenação de tipos literais. E então, esse resultado aqui, primeira parte mais segunda parte, vai ser esse texto seguido desse texto aqui. Essa é a primeira parte do texto, essa é a segunda parte do texto. Vamos ver aqui, resultado da soma. Essa é a primeira parte do texto. O espaço, existe o espaço porque eu coloquei ele aqui, tá? Porque senão não ia existir. Se eu deixasse em branco ia ficar tudo grudado, ó. Então por isso que eu tive que colocar. E essa é a segunda parte do texto. Tá bom? Então vamos lá. Dado tem um exemplo aqui, vamos resolver. Dado uma lista de tipos literais apresentada na célula de código a seguir. Então essa lista aqui, ela está cheia de tipos literais, de nomes. Tá bom? Construa uma variável literal cujo conteúdo é o texto formado pelos elementos da lista separados por uma quebra de linha. Observação: use uma estrutura de repetição para conduzir o processo. Tá. Olha, gente, o conceito que a gente vai utilizar aqui é muito parecido com o conceito de acumulação, de variável acumuladora. Tá? Na verdade, não é parecido, é exatamente o sentido de uma variável acumuladora. O que é uma variável acumuladora? Não sei se vocês lembram, mas se a gente quisesse fazer uma soma dos elementos de uma lista, a gente tinha que começar com uma variável valendo 0 e utilizar uma estrutura de repetição para ir fazendo varredura na lista, e a cada passagem da lista a gente ia somando o valor para essa variável acumuladora. Tá? Então essa é a ideia de variável acumuladora, e isso daí também vale para tipos literais. Só que em vez de começar em 0, a gente começa em vazio. Tá bom? O que a gente está fazendo aqui? A gente está declarando uma variável soma como um tipo literal. É um tipo literal porque eu estou dando um texto para ela. Certo? Ou seja, tem duas aspas aqui, né? Duas aspas duplas. Então eu estou falando que é um conteúdo textual, só que é um conteúdo textual vazio. Tá? Que nem quando a gente declara uma lista vazia, que é abre e fecha colchetes. Certo? Então vamos só iniciar a soma aqui como sendo um tipo literal vazio. E a esse tipo literal vazio, a gente vai fazer uma varredura na lista de nomes, acrescentando a esse tipo soma os valores que são os elementos dessa lista, seguidos de uma quebra de linha. Tá certo? Então, vamos fazer a varredura na lista para elemento em lista. Vamos rodar aqui a lista, né? Para elemento em lista, faça soma, vai ser igual o que já está na soma, mais o elemento, mais a quebra de linha, porque eles têm que estar separados por quebra de linha. É o que o enunciado pede, ó. Os elementos da lista separados por uma quebra de linha. A quebra de linha é controlada por /n. Tá certo? E é só isso. Agora a gente só apresenta. Print. O resultado é... A gente pode até agora pular uma linha, tá? Para não fazer o primeiro elemento desse resultado aparecer aqui. E a gente apresenta. Soma. Então, olha lá. O resultado é os elementos, né? Julião, Catarina, Nicanor, tudo separado por quebra de linha. Tá certo? Vamos ver o que acontece se a gente não colocasse, por exemplo, essa quebra de linha aqui. Vamos comentar essa parte. Vamos supor que essa parte aqui não exista. A gente não colocou essa quebra de linha aqui. O que vai acontecer? Não vai existir separação entre os elementos, tá? Então eles vão estar tudo grudado. Eu passo pelo primeiro elemento na lista e armazeno ele na minha variável soma. Depois eu venho aqui, pego o segundo elemento da lista e acumulo aqui na variável soma. Então ele vai colar. Não vou separar ele por nada. Tá certo? Então olha lá, o resultado é Julião, Catarina, Nicanor e assim por diante. E se eu tirasse esse /n daqui, eu não teria essa quebra de linha aqui.
tudo estaria na mesma linha, ó. Tá vendo? Então, vamos só para deixar resolvido corretamente. O resultado é, e agora a gente tem os elementos da lista separados por quebra de linha. Tudo bem? Então a ideia para tipo literal seria de soma de tipo literal seria isso daí. Tá certo? E mais uma vez, esse é o tipo de artifício que vocês vão topar em muitos problemas. Tá bom? Seja para construir uma tabela, seja para definir uma mensagem grande ao usuário, para fazer acumulação de texto, para fazer processamento de linguagem natural, de texto, de leitura, de interpretação de documento. Vocês vão precisar desse tipo de artifício. Tá bom? Bom, e também nesse sentido de facilitar a formatação e a manipulação de textos de tipos literais, a gente tem no Python o que a gente chama de tipo literal formatado, ou format string, f-string. O que é uma f-string? Uma f-string ela é um tipo literal também, é definido entre aspas, só que a gente coloca um f antes da primeira aspas, antes da abertura do tipo literal. Tá bom? E o que tem de legal nesse tipo específico? A gente pode, dentro do texto, abrir um ambiente em chaves, entre chaves, e apresentar as nossas variáveis utilizando a mesma nomenclatura. Se a gente tiver uma variável float, chamada variável float, a gente pode citar ela entre chaves, vai aparecer aqui, variável float, e a gente também pode formatar, através desses dois pontos, variável float, tal que, e aí a gente pode colocar um ponto e o número de dígitos que a gente quer que aparece depois da vírgula. Só lembrando de falar que o número é um float, terminando com esse F. Tá bom? Esse é o tipo de artifício que também é muito conhecido, tá? Também é muito comum aí em linguagens. Que parece complicado a uma primeira vista, mas que não é. Vocês vão ver aqui, ó. Olha o exemplo. Tem dois valores floats aqui, x e y. E como que a gente utilizaria essa f-string, o format string? A gente começaria com f. Você repara que o Python já interpreta esse f como sendo uma coisa especial, porque o f está azul aqui, Ele já sabe que não é um negócio normal isso daí. E aí você inicializa a string, o valor literal. Aí você escreve o que você quer, o valor de x com 4 casas decimais e aí entre chaves você coloca a sua variável x, a mesma nomenclatura aqui, 2 pontos para falar o formato que você quer, e aí ponto, vamos supor que eu quero apresentar com 4 casas decimais apenas. Eu vou lá e coloco ponto 4 e lembro ao interpretador que essa variável aqui é do tipo float, colocando um f aqui também. Tá bom? Para essa outra variável aqui, para o S2, eu vou falar que eu quero ver a variável somente com 2 casas decimais, ou seja, com ponto 2, e que ela também é um float. Tá certo? É bem simplesinho esse tipo de coisa. Tá? Que nem eu falei, parece um negócio mais complicado à primeira vista, mas a definição é complicada. O uso é muito simplificado. E mais uma vez, esse é o tipo de artifício que é muito bom, por exemplo, para você construir, vamos supor, você quer construir uma tabela no LaTeX. Tá? Você quer construir uma tabela no LaTeX, ou melhor, você quer construir 100 tabelas no LaTeX de uma vez. Inclusive, recentemente, eu mesmo passei por uma situação dessas, de precisar criar 100 tabelas de uma vez no LaTeX. Essas tabelas eram resultados de um processamento que eu estava fazendo, eu queria montar meu relatório, só que, evidentemente, eu não vou ficar batendo o olho em print de 100 modelos diferentes rodando. Aí, o que eu fiz? Botei o Python para escrever o relatório para mim. E o Python escreveu o relatório para mim com o uso dessas f-strings. Eu coloquei toda a formatação da tabela do LaTeX, coloquei barra begin table, barra begin tabular, pipipipopopó. E a hora que chegava nos preenchimentos, eu abria uma estrutura de repetição e ia colocando
o resultado dos modelos que eu estava avaliando lá. Tá bom? E exatamente nesse sentido aqui. Utilizando então esse tipo de variável, eu consegui montar com uma execução, que demorou coisa de 3 segundos no máximo, que foi o tempo do interpretador pegar o texto, né, para ver o que faz. Eu construí 100 tabelas no LaTeX. Tá certo? Com essa variável de formatação format string ou fstring no Python. Tá certo? Vocês reparem também que isso funciona. Ó. Tem 4 dígitos aqui. Para não ficar aquela coisa horrorosa nos seus relatórios com 300 números, com 300 dígitos depois da vírgula. Tá certo? Vai ser sai até organizado o negócio lá. Todo mundo de mesmo tamanho. Ok? Olha lá. Inclusive, se o valor não tiver 4 casas decimais, ele completa com 0. Repare aqui. Eu mandei colocar 4, ele vai arrumar 4, de um jeito ou de outro. Então, mesmo que seja um número inteiro, mesmo que seja 3, ele vai dar um jeito de colocar 4 casas decimais. Por quê? Porque eu estou falando para ele formatar esse número aqui como float. Por isso que tem esse Fzinho aqui no final. Tá bom? Então, só deixando claro aqui também, 2 coisas. Que tem como a gente utilizar essa fstring com esse artifício de aspas duplas triplas. Tá bom? Eu coloco aspas duplas 3 vezes no começo e no final do meu tipo literal. E aí eu posso ir escrevendo o que eu quiser. Inclusive, eu posso ir fazendo referências, referências às minhas variáveis previamente declaradas e utilizadas. Posso pular linha, posso escrever um texto aqui, tá bom? E colocando o valor das minhas variáveis, fazendo a referência aqui às variáveis. O x, aqui está o x, aqui está o y. Tá bom? 4 casas decimais para o x. Mostre ele para mim como float. Tem que colocar o Fzinho aqui. Mostre como float. Ou se não quiser colocar nada, eu só coloco entre chaves o valor da variável. Aqui no caso está o x, aqui no caso está o y. E o interpretador vai saber o que fazer. Tá certo? Vamos executar aqui para vocês verem. Eu crio essa variável fstring, tá? Tá aqui f e 3 aspas duplas. E aí eu começo escrevendo. Início da string, pulo linha. Você repara que se você fizer isso daqui com aspas, sem o uso de fstring, com esse artifício de aspas triplas aqui, não tem condição, você não vai conseguir, vai dar erro. Tá bom? Então, esse tipo de variável também é muito bom para isso. Para você criar textos grandes, com quebra de linha interna, com referência de variável. É muito bom para isso. E aí, eu simplesmente printo esse valor. Vamos ver o que acontece. Início da string, tá certo? Tem até um espacinho aqui, ele respeitou esse espacinho. Aí pula a linha, referência às minhas variáveis, olha lá. E aqui ele realmente chamou as variáveis, o x e o y, com 4 casas decimais, ponto 4, apresentando-as como float. Então tá aqui o float também. Começou com um monte de blá 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 de novo, com texto. E aí chamou o x e o y, só que dessa vez sem nenhuma conversão, só chamou x e y. Como ele não fez nenhuma conversão, ele mostrou o tanto de dígitos que ele quis, que é o tanto de dígitos que tem aqui na variável. Converteu todo o conteúdo da variável para texto. Tá certo? Então, esse é o tipo de formatação feito em tipos literais no Python. Beleza? E agora uma coisa muito importante também, muito comum também, é o acesso iterativo de elementos de um tipo literal. Tá bom? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero acessar elemento após elemento em um tipo literal, sendo os elementos os caracteres que formam esse tipo literal. No Python eu tenho 2 maneiras de fazer isso. A primeira é calculando. Primeiro eu vou precisar calcular o tamanho da minha variável literal.
E eu faço isso também com a minha função len. Lembra da função len para listas, que calcula o length, ou o tamanho, a extensão de uma lista? Essa função, esse comando, também funciona para tipos literais. Então, se eu tiver uma variável literal ABCD de tamanho 4, tá? Ela tem 4 caracteres, e chamar o comando len sobre essa variável, eu vou obter o número de caracteres ou o tamanho, a extensão dessa variável. Tá certo? Aqui no caso vai ser 4. Vai ser um número inteiro 4. Então vamos ver. Print, né, a variável literal. Aí eu vou ter a variável literal. Reparem que eu não separei mais por vírgulas. Ó. Se eu quiser, eu não preciso mais separar por vírgulas. Agora eu já estou simplesmente somando o conteúdo literal nesse conteúdo literal aqui do print. Tá certo? Eu não preciso mais separar por vírgula. E... bom, isso aqui como ainda não comentei para vocês, esse aqui eu vou separar por vírgulas. Esse eu vou separar por vírgulas. Então, a variável literal, vou dar o conteúdo dela, que é ABCD, possui exatos 4 caracteres. Vamos ver se é verdade. De fato é verdade. Vocês reparem que sempre que eu uso essas vírgulas aqui, elas colocam um espaçamento, ó, um espaçamento a mais do que precisa. Tá? Sempre que eu coloco vírgula, ele coloca mais um espaçamento. Aqui, como eu somei já junto aos parênteses, ele não ficou inventando o caractere no meio, não. Ele já colocou o conteúdo da variável literal, que é ABCD, já dentro dos parênteses, ó. Tá vendo? Ele não ficou inventando espaçamento, não. Ele já pegou o conteúdo ABCD e já socou dentro desses parênteses aqui e boa. Agora, com essa separação em vírgulas, ele sempre coloca caractere a mais. Um caractere aqui e outro aqui. Sendo que, na verdade, era para ter só 1, 2. Só que esse 1, 2 vai ser esse e esse. Esse daqui e esse daqui, ele colocou com o uso das vírgulas. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Uma vez que a gente conhece o tamanho de uma variável literal, a gente consegue fazer o acesso aos seus caracteres do mesmo jeito que a gente faz o acesso aos elementos de uma lista. Tá bom? Na verdade, uma variável literal, ela é muito parecida com as tuplas. Não sei se vocês lembram das tuplas. Eu falei no final daquela aula de listas que tuplas era uma espécie de lista, só que estática, que você não conseguia alterar o valor de seus elementos. Uma variável literal, ela funciona de uma forma muito parecida com as tuplas. Então, eu consigo calcular o tamanho da variável literal, né? Eu tenho aqui a variável literal, que é de gosto, é regalo da vida. Calculei o tamanho dessa variável literal com um len, coloquei aqui no n, e eu consigo acessar os caracteres, né, dessa variável literal com indexação. Beleza? Sendo que para o primeiro índice é 0 e para o último é n-1, sendo n o tamanho da variável. Certo? E também vale aquela história de, se eu colocasse aqui -1, seria o último elemento. Se eu colocasse -2, seria o penúltimo elemento, e assim por diante. Certo? Então a indexação de uma string é muito parecida com a indexação de listas e tuplas, que a gente já discutiu. Tá certo? Então vamos ver. Aqui nesse código ele define uma variável literal, calcula o tamanho dessa variável literal, né, o número de caracteres, apresenta o primeiro, o segundo e o último. Vamos ver. Então, o primeiro é o O, realmente. O segundo caractere é o espaço em branco. Tá? Espaço em branco também é caractere, ele também considera como sendo caractere, tá bom? Como elemento formador aqui da string, porque se eu retirar esse espaço em branco eu mudo a string, tá? Então ele também considera o espaço em branco como uma string, como um caractere. E o último elemento vai ser de fato a exclamação, que está aqui, certo? E da mesma forma que acontecia com as listas, se eu tentar acessar, né, o último elemento colocando o tamanho da lista entre colchetes, vai acontecer um erro. Tá? Ele vai falar, ó, o índice da string está fora do intervalo de índices.
Tá fora do seu intervalo. E de fato tá. A gente sabe que esse n aqui, como ele é o tamanho, né, da literal, da variável literal ou da tupla, ele vai dar problema. Porque ele, já que ele começa no 0, ele termina no n-1, no tamanho -1. Certo? Então, só recapitulando, como eu falei, aquela história de utilizar a indexação negativa também é válida. Ou seja, se eu chamar, né, variável literal -1, ele vai acessar o último elemento da variável literal, que vai ser a exclamação. Então, o último caractere é variável literal -1, que vai ser a exclamação. E também, da mesma forma com a qual a gente vinha lidando nas listas, também funciona a ideia de recortes de caracteres, ou de recortes de elementos. Por exemplo, eu posso vir aqui na variável literal e acessar o caractere 0, do caractere 0 até o caractere 10, criando uma sublista de caracteres, né? Só que no caso aqui não vai ser uma sublista, vai ser um subtexto. Tá bom? Então, um subtexto da minha variável literal. Vamos ver, é do 0 até o 10, só que aí não inclui o 10. Tá? Ele para no 9. Então, vamos ver, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que é D, e aí acabou. O espaço em branco, então, ele não vai pegar. Vamos ver. O que é D, e repara, ó, eu estou clicando, segurando e arrastando aqui, ele não dá o espaço em branco aqui no final. Tá bom? Então, é isso aí. Consequentemente, como a gente consegue acessar os índices de uma variável literal, né, indo de 0 até o seu tamanho -1, a gente pode muito bem abrir uma estrutura de repetição, controlando os índices, né, dentro do intervalo válido de índices, tá, indo de 0 até n-1, sendo n o tamanho da variável, tá, literal, o número de caracteres. E aí a gente pode simplesmente acessar desse jeito, variável literal i. Beleza? Só lembrando, gente, esse range aqui, eu falei isso na aula de listas, tá? Mas quando eu não coloco, porque o certo do range é o seguinte, né? Índice inicial, índice final, e aí eu coloco o passo, tudo inteiro. Só que o range ele aceita essa nomenclatura, esse apelido de não passar nem o passo e nem o índice inicial. Quando eu faço isso, ele supõe que eu vou começar no 0 e o meu passo vai ser de 1 em 1, indo até índice final -1. Tá? Então vai funcionar como se fosse assim. De 0 até o meu índice final, que é n, indo de 1 em 1. Certo? Quando eu não coloco nada, ele interpreta por padrão que o 0 e o 1 vão ser, respectivamente, o meu ponto inicial e o passo. Então eu vou só apagar para começar a facilitar a nossa nomenclatura aqui. Tá bom? Então a ideia é essa daqui. Calculamos o tamanho da variável literal, crio um conjunto de índices válidos, tá? Indo de 0 até n-1, que é o que esse range faz. E aí, com o meu i variando dentro desse conjunto por varredura, eu posso acessar minha variável literal através de seus índices is. Tá certo? Então vamos ver. Eu vou printar aqui caractere a caractere. E como eu já falei nessa aula, o final do print é o /n. Então, o que ele vai fazer nesse for? Ele vai lá, vai pegar o primeiro caractere da variável literal, porque o i vai começar no 0, e vai printar. Depois ele vai pular a linha, fazer uma quebra de linha. Depois ele vai pegar o segundo, que é o espaço em branco, vai printar, vai pular a linha. Vai pegar o terceiro, que é o Q, vai printar e vai pular a linha. E assim por diante. Se eu não quisesse que ele pulasse linha, se eu quisesse, vamos supor, que ele colocasse uma vírgula entre os caracteres, eu vinha aqui e marcava isso no delimitador END. Vamos ver. Olha lá, ele vai colocar a vírgula entre todos os caracteres. Depois de todos os caracteres. Se eu quiser colocar um espaço em branco, olha lá, mais um espaço em branco.
Se eu quisesse colocar um tab, né, um barra T, olha lá, colocou o barra T. O que é de gosto é regalo da vida. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz acesso em variáveis literais por varredura de índices. Então vamos ver esse exemplo aqui. Escreva um programa em Python que contabilize o número de vogais em uma variável literal digitada por um usuário. Então, o usuário vai digitar algum texto para mim, eu vou ter que guardar esse texto numa variável. E aí eu vou ter que ficar fazendo uma varredura nele, nesse texto aí, para detectar onde que estão as variáveis. E se eu topar com alguma variável, eu vou somando esse valor numa variável contadora. Essa vai ser a ideia para a resolução desse exemplo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, texto igual a input. Digite um texto. Repare que eu não preciso fazer nenhuma conversão, porque a resposta do input já é por padrão uma string, já é um tipo literal. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, contadora é 0. Vamos supor que por enquanto, como eu não comecei a varredura, não tem nenhuma vogal. Deixa eu melhorar esse nome. Conte vogais. Contadora de vogais vai ser 0. Eu poderia resolver esse exercício de duas formas. Vamos abrir o for, que o for eu vou precisar de todo jeito. Deixa eu calcular o tamanho do texto que ele digitou, né? N vai ser igual ao tamanho do texto. Então, para i no intervalo de índices de 0 a n menos 1. Então, já tenho aqui o conjunto de índices desse meu texto. E vamos lá, caractere vai ser igual a texto i. Tá certo? Vai ser o iésimo caractere do meu texto. Então, o caractere aqui vai ser o iésimo elemento aqui do meu texto. Beleza, o que eu faço agora? Se o meu caractere... Aí, agora eu posso fazer, foi igual. Eu posso fazer uma a uma. A ou meu caractere vai ser igual a A maiúsculo, né? Porque ele diferencia o A minúsculo do A maiúsculo. Ou, e assim por diante. Ou eu posso simplesmente, não sei se vocês lembram da aula de lista, é bom que a gente já vai treinando mais um pouquinho lista. Eu posso fazer uma coisa assim. Se o meu caractere está nesse conjunto aqui, o A minúsculo, o A maiúsculo, o E minúsculo, o E maiúsculo, a EI, O, U, A, E, I, O. Se o meu caractere estiver nessa lista aqui, então esse caractere, ele de fato é uma vogal, tá? Se eu quero contabilizar o número de vogais num texto, então eu vou verificar se esse caractere é uma vogal, se ele está aqui dentro. E se ele tiver, conte vogais vai ser igual conte vogais mais 1. Eu vou acumular o valor da minha conte vogais, da minha contadora de vogais. Tá certo? Finalmente, eu só preciso apresentar número de vogais conte vogais. Tá bom? Mas lembrando, se vocês quisessem fazer, né, caractere igual a minúsculo, ou caractere igual a maiúsculo, ou caractere igual a E minúsculo, ou caractere igual a E maiúsculo, e assim por diante, né, colocar aquela linguiçona aqui no if, aquele conchão de retalho aqui no if, vocês podiam colocar. Eu gosto de fazer assim porque é bom que a gente já vai treinando essa história de fazer verificação de lista. Beleza? A gente deixa mais fluente o nosso uso de manipulação de lista aqui no Python, que é um negócio muito importante nesse tipo de linguagem de programação. Então vamos fazer um texto aqui. Digite um texto. Sei lá, programação. Aí vocês reparem
que ele não vai contabilizar as vogais com acento. Se a gente quisesse, a gente teria que colocar aqui, né? Todas as vogais com acento também. Mas eu não vou colocar, não. Vamos utilizar as palavras sem acento mesmo e tá bom demais. A ideia, pelo menos, vocês já devem ter pegado. Então vamos ver quantas vogais tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. E, de fato, ele contou. O que ele faz, então? Ele calcula o tamanho. Tá? Ele vem aqui, calcula o tamanho do texto que eu digitei. Inicializa uma conta de vogais como sendo 0. E depois ele vem aqui na estrutura de repetição e vai acessando índice a índice do texto que eu digitei. Então, o primeiro índice do texto, ele vai estar esse P maiúsculo. O segundo índice do texto vai estar o R. O terceiro vai ser o O. Ele vai vir aqui nesse if, ó. Se o caractere está aqui, tá, ó o Ozinho aqui. Então, aí ele vai lá e soma a quantidade de valores que tem na vogal. Soma mais 1 na vogal, no conte vogais. A primeira vez que ele vai fazer isso vai ser no O. A conte vogais vai estar 0, então o conte vogais vai ser igual a 0 mais 1, vai jogar 1 lá dentro. Tá bom? Qual que vai ser a próxima vez que ele vai fazer isso? Vai ser com esse A aqui. Depois vai ser com esse outro, depois com esse outro e finalmente com esse daqui. No final, a conte vogais vai estar valendo 5. E de fato tem 5 vogais aqui nessa palavra. Tá certo? Então, é assim que faz o exemplo. Como eu falei, a gente podia deixar a coisa mais elaborada, né? Colocar acentos nessas palavras, né? Considerar as vogais com acento. Sei lá, colocar... sei lá, o Azinho, né, com acento agudo, o Azinho com crase, e assim, depois os maiúsculos também. Então você pode deixar o exercício o tão complicado quanto você queira, mas eu acho que para pegar a ideia já deu. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Exemplo 3. Escreva um programa que apresente na tela uma variável contendo apenas as vogais de um texto digitado pelo usuário. Então agora você repara que ele não quer mais que você calcule quantas vogais tem. Ele quer que você... a pessoa digitou um texto que é... Bom, um texto qualquer, ele quer que você pegue as vogais e apresente-as na tela. Tá bom? E aqui ele fala, as vogais da variável literal a ser construída devem estar nas mesmas posições do texto digitado. Por exemplo, se o texto digitado for programação, então a variável construída deve ser OAAão. Tá bom? Então assim, mais uma vez aqui, ó, tem a questão dos acentos, tá? Dá pra gente fazer isso daqui verificando, em vez de verificar se o caractere é uma vogal, a gente pode verificar se ele não é uma consoante, tá? Então também tem esse jeito. Inclusive vamos utilizá-lo agora. Então vamos lá. O começo vai ser igualzinho, né? A pessoa vai digitar um texto, input, texto. A gente vai precisar calcular o tamanho desse texto. Número de caracteres, né, do texto. E agora, como a gente vai querer acumular, né, as variáveis, a gente não vai mais querer contabilizar as vogais, a gente vai querer acumulá-las. Então a gente vai ter que criar aqui uma variável soma vogais do tipo numérico, do tipo literal mais vazio. E vamos abrir aqui a estrutura de repetição para in range n, né, para fazer índices válidos para essa variável literal. Faz o seguinte, soma vogais vai ser igual soma vogais mais caractere. Só que quem que é esse caractere? Caractere vai ser igual ao texto índice i. Então vai ser o 10º caractere do texto digitado. Só que assim, como eu só quero fazer a soma de vogais, eu vou ter que ver se esse caractere ele é uma vogal.
Então, mais uma vez, eu até poderia, né, fazer um if igual esse daqui, tá bom? Já estaria certo, beleza? Porque daí eu não vou contabilizar vogal acentuada. Ou eu podia fazer uma coisa assim. Se o caractere não está nessa lista aqui. E aí essa lista seria a lista de consoantes. Por exemplo, B minúsculo, B maiúsculo, C minúsculo, C maiúsculo. E assim por diante. Tá? D minúsculo. O D ficou D maiúsculo. F. G. H. O I é vogal. Então vou ir pro J. K. O L. M, N. O O é vogal, então P. Q. R, S. T, U também é vogal. O V não é mais vogal. O W também não é vogal. X, Y. E finalmente o Z. Pronto, que desse jeito aqui a gente também resolve o problema das acentuações. Tá certo? Então qual que seria a ideia aqui? Se o caractere não tiver na lista, né, de consoantes, então é porque é uma vogal. E agora mesmo vogal com acento. Na verdade tem alguns casos que isso daqui fura, né? Por exemplo, o C cedilha. Então se for o C cedilha, eu tenho que deixar ele aqui também. Pronto, acho que agora está tudo certo, né? Não esqueci de nenhuma. Tem os dígitos também, né? Bom, vamos colocar os dígitos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... O 0. Bom, também tem os pontos e espaços e coisas do tipo. Mas que nem eu falei, a gente pode deixar esse exercício aqui o tão complicado a gente queira. Tá certo? Então, tá bom. Vocês já entenderam aqui. Se o caractere digitado não for nem um número, nem ponto, nem espaço em branco, nem nenhuma consoante, então com certeza ele é uma vogal. Então, essa vogal pode ser acumulada, né, no meu texto, que eu começo vazio, e aí eu vou acumulando conforme eu vou passando na variável texto. Então vamos lá. Print vogais do texto digitado, soma vogais. Então texto, vamos colocar o mesmo, programação. Vogais do texto digitado, o AAão. Exatamente o que está aqui, o AAão. Tá bom? Então, tá resolvido aqui o exemplo. É claro que se vocês topar com um negócio desses na lista de exercícios, não precisa fazer tudo isso daqui que eu fiz, não precisa considerar tanta coisa. Se vocês fizerem igual eu fiz aqui em cima, já tá bom demais.
Tá certo? Já podia fazer. Aí ele não ia considerar o A com um acento em cima, mas tanto faz. Não tem problema. Tá bom? Ah, e aqui eu deixei essa observação, né, que é bastante importante. Não tem como alterar o valor de um caractere em uma string. Que nem eu falei pra vocês, a string ela é muito parecida com as tuplas. Então se você tentar alterar aqui, né, por exemplo, vamos tentar alterar o primeiro caractere dessa variável literal programação aqui, jogando um X lá dentro. Vamos ver o que acontece. Vai dar pau, tá vendo? strObject não suporta associação de item. Tá? Não tem como fazer esse tipo de coisa aqui. Então vamos lá, uso de in para verificação de continência em strings. Bom, como eu falei para vocês, daqui para frente, tudo que a gente faz com a string é muito parecido com o que a gente fazia com a lista. Então a gente também consegue usar o in para ver se tem alguma coisa dentro de uma variável literal. Então, por exemplo, variável literal. PA1 é a matéria mais fácil do curso de matemática. Tem como a gente saber se a palavra matemática está dentro da variável literal? Tem. Se matemática in variável literal, print está contida. Se não, não está contida. Tá certo? É assim que a gente vai ver se um subtexto pertence a um texto maior. Está dentro de um texto maior. E é exatamente assim, com o conectivo in. Tá bom? E reparem que se tiver com acento, ele vai falar que tá. Agora, se não tiver com acento, ele vai falar que não tá, não tem. Então, pro primeiro if está contido, sim, porque a palavra matemática está contida no texto, mas matemática sem acento não está contida. Então, está contida para o primeiro caso, não está contida para o segundo caso. Tá certo? E também, assim como a gente fazia com listas, o acesso por varredura de caracteres também é feito nas strings. Tá? Então, variável textual. Strings são muito úteis. Eu posso abrir uma malha, né, um for aqui, e fazer a varredura. Para todo caractere em variável textual, faça print caractere. Então, para caractere na variável, ele vai considerar caractere a caractere da variável textual. E vai apresentar ali na tela aqui, porque eu estou colocando o print. Então, e ele está pulando linha, porque o print ele termina com quebra de linha. Mais uma vez, se vocês não quisessem que pulasse linha, vamos supor que a gente só quer colocar sei lá, um espaço. A gente não precisa colocar nada, mas se a gente quiser colocar um espaço, então vamos lá, ele vai lá, acessa o primeiro caractere, printa na tela e termina o print com espaço. Está aqui o espaço. Aí ele vai lá, pega o segundo caractere, printa na tela e termina o print com outro espaço. E assim por diante. Tá certo? Então a gente também consegue acessar os elementos de uma string por uma estrutura de repetição do tipo for, do tipo parafaça. Tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo 4. Cadeias de DNA e RNA são sequências nucleotídeos. E o DNA é formado por adenina, citosina, guanina e timina. Vamos fazer um review aqui de biologia do ensino médio. O RNA é formado por adenina, citosina, guanina e uracila. Dado uma cadeia de DNA, o RNA transcrito é formado substituindo o nucleotídeo pelo seu complemento. Ou seja, onde tem G vai virar C, onde tem C vai virar G, onde tem T vai virar A e onde tem A vai virar U. Tá bom? Implemente um código em Python que, a partir de uma cadeia de DNA armazenada em uma variável string, calcule outra variável literal contendo o RNA complementar. Então, a gente vai ter uma sequência de DNA de entrada e a gente vai ter que calcular a sequência de RNA resultante desse DNA. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pedir aqui para o usuário, né, o DNA. Input, digite a sequência de DNA. Então vamos lá, digita aí. Depois o que a gente vai fazer? Vamos começar um RNA como vazio. Por quê? Porque dado uma sequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma varredura na sequência que ele me der e onde tinha G, eu vou acrescentar para o RNA um C.
Onde tinha C, eu vou acrescentar no RNA um G. Onde tinha T, eu vou acrescentar no RNA um A. Então eu vou resolver isso daqui por acumulação de string também. Tá? Então vocês vão vendo que já é o terceiro exemplo que a gente resolve por acumulação de string. Tá? Então isso daqui é um negócio que vai aparecer bastante aí nos exercícios, porque é muito útil, é muito recorrente. Tá bom? Então vamos lá. For nucleotídeo, né? Nucleotídeo em DNA, ou para caractere em DNA, aí a gente vai ter que abrir um if elif gigantesco aqui, não vai ter jeito. If nucleotídeo vai ser igual a G. Aqui eu vou supor que ele vai digitar tudo maiúsculo, tá? Porque é convenção na biologia digitar essas coisas aqui por maiúsculo. E que eu vou ter que fazer então? Quando é G, o meu RNA vai ser o que já tinha antes, né? A sequência que já estava antes, mais C. E se não for G? Ah, se não for G, então se o meu nucleotídeo vai ser igual a C, então o meu RNA vai ser o que já tinha antes mais G. Tá bom? Ixi, aí. Se não, se o meu nucleotídeo for T, então o RNA vai ser o que já tinha antes mais A. Se não, se o meu nucleotídeo for o A, então o RNA vai ter que ser U. E se não for nenhum desses? Se não for nenhum desses, aí eu vou dar um erro, né? Vamos parar com a brincadeira aqui, né? Vamos dar um erro. Erro. Sequência, né? Vai que a pessoa dá regaço, né? Digita alguma letra que não pode. Sequência de nucleotídeo inválida. Então, tem que colocar 3 em exclamação aqui para ver que o negócio é sério. No final a gente só printa o RNA que a gente calculou. Então vamos ver. Vamos dar um exemplo aqui. O que é? É GCTA. Então vamos ver. GCTA, GCTA, GCTA. Olha lá, onde é... eu não coloquei um 2... Bom, deixa eu pôr um 2 pontos aqui, um espaço, porque senão vira esse regaço. GTCA, GTCA, GCTA e assim por diante. Então vai lá, onde é G, ele coloca C. Onde é T, ele coloca A. Onde é C, ele coloca G. Onde é A, ele coloca U. Então tá igualzinho o que está acontecendo aqui, ó. Onde é G, ele põe a C. E de fato, ó, o primeiro aqui é um G, depois virou C. Onde é C, ele põe a G. E o terceiro era um C. O terceiro aqui é G. Onde tem T, ele leva para o A. O meu segundo é um T. O segundo do RNA é o A. E onde tem A, ele leva no U. Então, o quarto aqui é A, o quarto aqui é U. Tá bom? Ele construiu, então, uma sequência de RNA com base no DNA. Certo? Resolvemos aqui o exemplo 4. Vocês veem que exercício de string é sempre assim. Parece que é um negócio cabuloso, mas geralmente você tem que abrir um for para ficar analisando os caracteres aí do texto e ficar fazendo modificações, geralmente criando um texto novo, uma variável textual nova, começando com vazio e fazendo acumulações. Muitas vezes, com esse tipo de artifício você resolve uns 80% dos exercícios da lista, tá? E de todos os problemas que vocês toparem aí com texto. Então, vamos lá, conversões de tipos numéricos para literais. Em Python podemos converter qualquer tipo numérico, seja ele int, inteiro, né, seja ele pseudo-real, a gente consegue converter para string utilizando o que a gente chama de comando str, que é a classe, que é o tipo de string.
Tá bom? Então, se eu começar com um número, né, 3.1415, eu consigo converter esse número para um texto. Tá certo? Então, x convertido vai ser igual ao resultado da conversão de x para literal. Vamos lá. Print x vai ser igual a x. O x, ó, vai ser essa aproximação para pi mesmo. E o x convertido vai ser uma string. Então, vocês reparem que eu posso, inclusive, fazer um negócio desse. Ó. X convertido vai ser igual. Aí, em vez de eu separar por vírgula, eu posso somar. Porque ele vai ser uma string. Olha lá, não deu nenhum erro. Se eu tentar fazer isso com o x, somar, né, x igual a mais x, com o x pseudo-real, vai dar um erro. Porque a soma de tipos literais com numéricos não está definida no Python. E vocês reparem que realmente o tipo... Ixi, foi tudo maiúsculo. O tipo do x convertido agora é uma string. Tá bom? Enquanto que o tipo, se eu quiser saber, o tipo do x, eu vou ver que é pseudo-real, que é um ponto flutuante. Tá bom? Então vamos lá, converta um dígito, os dígitos de um número digitado para sua versão literal. Por exemplo, se o número digitado for 32.14, então a conversão desse resultado deve resultar em uma lista 32.14. 32.14. Então deve resultar, só para arrumar aqui o enunciado, em uma lista 32.14. Então tá bom, vamos lá. X vai ser igual, agora eu vou converter para float, né? O que o cara digitar, né? Na verdade não vou precisar converter para float, não. Vamos pegar direto o input. A gente já lida direto com a versão literal. Então, input, digite um número. Não vou especificar porque pode ser pseudo-real. Então, digite um número. O que eu vou precisar fazer agora? Isso aqui já está literal. Tá bom? Deixa eu até mudar esse nome desse x, né? Número literal. É até esquisito escrever isso, mas é número literal. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma lista, inicializar ela como sendo vazia, tá? Que vai ser essa lista final aqui. Vou fazer uma varredura por esse conteúdo, por esse texto, caractere a caractere, e sempre que eu for topando, topei 1, coloco a palavra 1 aqui nessa lista, anexo ela. Vocês lembram que faz isso com append, né? Se eu topar com o 2, coloco a palavra 2. Se eu topar com um ponto, coloco a palavra ponto. E assim por diante. Vai ser um elif gigantesco. Vamos lá. For. Caractere, né? Ou melhor, dígito. Dígito. Em número literal. Faz o seguinte. Se dígito vai ser igual a 0... Vocês reparem que o 0 eu estou colocando entre aspas, né? Aspas simples. Porque isso aqui ainda é um valor literal. Então, todos os caracteres que está aqui dentro é um valor literal. Mesmo que sejam dígitos. Tá bom? Então, eu preciso lidar com essas coisas, né? Com esse caractere dentro desse tipo literal como sendo um valor literal. Então, vamos lá. Se o dígito for 0, então... lista.append 0. Vai ser isso aqui, viu, gente? Se não, se dígito for 1, então append 1. Olha, vocês vão me perdoar, mas eu vou mandar um Ctrl+C, Ctrl+V medonho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8 e 9. Agora tem que escrever, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é criando duas listas, né? Uma de dígito e outra de... ou um dicionário, né? Mas como a gente não viu o dicionário ainda, e também porque a gente ainda não está... Eu tenho a ideia que vocês ainda não estão tão fluentes assim em lista. Então acho melhor a gente ir fazendo com if e elif mesmo. Ah, e também tem a questão do ponto, né? Se o dígito for igual a ponto, ou vai que a pessoa digita vírgula também, né? Ou se o dígito for igual a uma vírgula, então lista.append ponto. Finalmente, lista final. E aí a gente pula uma linha, né? Lista. Então, só recapitulando, a pessoa vai digitar um número, eu vou criar uma lista vazia. Esse número, ele já vai ser uma string, tá? Então, é só a pessoa ficar passando o dígito, né? Fazendo uma varredura, né, entre os dígitos digitados e acrescentando. Se o dígito for 0, coloca na lista 0. Se for 1, coloca 1. E assim por diante. Vamos ver, 32.57. Vai ter que mostrar 32.57. 32.57. Tá certo. Se a gente não quisesse que a pessoa digitasse, né? Se a gente quisesse a gente escrever um número aqui, então a gente teria que converter com o comando str. Tá bom? Então vamos lá. É 123,25. 25,4. Eu não posso colocar vírgula nesse caso, né? Vou colocar ponto. Então, 123.254. Tá certo? Então, tá resolvido também o exemplo 5. Finalmente, gente, vou falar muito brevemente aqui o uso de algumas funções nativas para tratamento de string, tá? Vou contar aqui sobre as mais famosas. Essas funções, elas são específicas para tipo string. Então, a gente vai ter que ter uma variável literal e aí a gente coloca ponto e chama essa função. Tá bom? A gente vai fazer isso daí com todas as funções. Começando pela count. A count, ela faz o seguinte, ela conta quantas vezes um subtexto aparece num texto principal. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha variável literal. Mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas como sou teimoso, vou escolher esse daqui. Beleza. Se eu quiser ver quantas vezes o subtexto MA aparece dentro da variável literal, eu tenho que fazer essa chamada de do método count aqui. Literal.count MA. Tá bom? Se eu quiser saber quantas vírgulas tem na variável literal, eu coloco aqui literal.count e aí coloco o caractere de vírgula. Se eu quiser saber quantas vezes o ES aparece, eu vou chamar literal e conta. Quantas vezes o ES aparece? Quantas vezes tem a palavra daqui, né, nesse texto? É também com esse método count. Tá certo? Então, eu printei aqui esses valores. O MA aparece 2 vezes. E, de fato, ó, vamos ver. Esse daqui não conta, porque o M está maiúsculo. Então, MA, MA. Tem 2. Vamos ver. O ES aparece 4 vezes. Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4. Realmente, aparece 4 vezes. E a palavra daqui? Tem 1, 2. Aparece 2 vezes. Tá certo? Então, a count é justamente para contar quantas vezes um subtexto aparece dentro de outro. Outra muito utilizada, viu, gente, é a replace. A replace, ela faz o seguinte. Ela vai fazer algo parecido. Ela também vai buscar um subtexto dentro do texto completo. E ela vai substituir o texto antigo, sempre que ela encontrar o subtexto antigo, por um novo subtexto. Então, replace, na verdade, é substituir. A tradução de replace é substituir. Então, vamos ver.
antigo texto completo. Mamãe mandou escolher esse daqui, mas como sou teimoso, escolhi esse daqui. Ele vai fazer o seguinte. Eu tenho o texto antigo completo e eu vou colocar .replace para chamar o método interno a string e vou falar, olha, sempre que você encontrar uma palavra daqui, você substitui por uma maiúscula, daqui. Tá certo? E isso vai gerar uma nova string. Onde ele põe essa nova string? Aí eu dei uma variável para ele pôr. Chamei de novo texto completo. Vocês reparem que geralmente esses métodos, eles sempre retornam alguma coisa. O count, ele vai retornar um número. Tá? Ele retorna um número, ele se transforma num número aqui. Mas se eu colocasse uma variável, né, número de ocorrências para armazenar a resposta desse count, eu também poderia colocar. Ou aqui, ele simplesmente substitui a palavra daqui minúsculo por daqui tudo maiúsculo e retorna essa modificação para outra variável. Então, eu estou apresentando essa variável. Ó. Vocês reparem, mamãe mandou eu escolher esse daqui, originalmente era minúsculo, agora ficou maiúsculo. Mas como sou teimoso, vou escolher esse daqui. Olha lá, era minúsculo, ficou maiúsculo. Tá bom? Esse tipo de artifício é muito utilizado, gente, para corrigir erro de digitação. Principalmente erro de digitação que é muito frequente. Tá certo? Erro de digitação que é muito frequente é muito bom, porque você repara que eu não precisei ficar chamando o replace muitas vezes. Ele faz tudo de uma vez. Todos os daquis que ele foi encontrando no texto, ele foi substituindo por daqui maiúsculo. Ó. Tá bom? Repara que ele já substituiu os dois. E assim, se eu quiser substituir muitas palavras, a gente tem que lembrar que a gente precisa ficar fazendo a modificação a partir da palavra modificada. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa variável aqui, antigo texto completo. Programação é muito legal. É muito legal. Tá bom? Tudo escrito errado. Se eu quiser do antigo texto completo substituir programação com 2 S por programação com C cedilha, então eu teria que vir aqui e utilizar o replace. Ele ia armazenar nessa variável, novo texto completo 1. Aí eu percebo que o muito também está escrito errado, está muito. Olha lá, não está muito, está muito. Então eu também preciso substituir o muito por muito. Se eu simplesmente substituir do texto antigo, ele vai esquecer da programação. Tá? A programação ele não vai mudar, ele vai mudar só o muito. Então eu preciso fazer essa alteração da resposta da modificação de programação com 2 S para C cedilha do texto antigo completo, que é a variável original. Então eu faço a modificação, acumulo, guardo ela aqui nessa novo texto completo 1, e aí eu faço a modificação do outro erro de português, do muito. E do mesmo jeito eu guardo essa modificação e faço a modificação dessa variável aqui. A partir dessa variável eu faço a modificação do último erro que está sobrando aqui, que é o legal com U. Tá? Substituo legal com U por legal com L. E aí armazeno no novo texto 3. Então vocês reparem. O antigo texto está aqui, está inalterado. Mesmo que eu chamei o replace 3 vezes, o valor do antigo texto é inalterado, ele nunca muda. Tá? Porque ele devolve a resposta, né, o resultado dessa alteração em outra variável. Tá bom? E como eu disse, o novo texto completo 1, ele vai ser simplesmente a substituição de programação com 2 S para programação com C cedilha. Os outros erros, o muito e o legal, ainda estão lá. Então, se eu quiser corrigi-los também, eu vou ter que pegar esse conteúdo aqui, e não não a variável original, vou ter que pegar a modificada, e trocar o muito por muito. É o que eu fiz aqui, criando o novo texto completo 2. Aí virou essa string aqui, programação é muito legal. Aí tem um U aqui, ó. Vou ter que trocar esse daqui também. Se eu quiser trocar, reparem que eu não posso fazer a alteração da variável original. Eu tenho que fazer a alteração a partir do que eu já tenho que tá melhor, que é esse texto. Tá certo? Então eu vou lá e troco esse legal terminando com U por um legal terminando com L.
aqui, que é nessa linha aqui. Então, o novo texto completo 3, finalmente não tem nenhum erro de português. Tá certo? Então, só deixando mais... para ajudar a fixar aqui, se eu simplesmente utilizar, que nem antigo texto completo, mamãe mandou escolher esse daqui, mas como sou teimoso, escolher esse daqui, com os daqui minúsculos. E se eu simplesmente chamar o comando replace, daqui minúsculo, daqui maiúsculo, sobre a variável, eu não vou ter nenhuma modificação, porque eu não estou armazenando o resultado disso daqui em lugar nenhum. Então, se eu chamar o texto de novo, ele vai estar igualzinho. Reparem. Olha lá. Está igualzinho. Ó. Não mudou nada. Por quê? Porque eu não armazenei o resultado dessa modificação em nenhuma outra variável. Se eu colocasse, posso até colocar na mesma, só que eu vou atualizá-la por meio dessa atribuição, então agora sim. Agora houve a troca. Tá certo? Bom, e por último, né, essa daqui é a última função que eu vou falar com vocês, que também ela é muito famosa, é a função split. A função split, ela funciona da seguinte forma: se você der um texto, se você tiver um texto, você consegue repartir esse texto em várias listas a partir de um subtexto. Tá bom? Você tem que dar um subtexto para split trabalhar, e aí ela vai repartir o texto original em parcelas sempre que ela achar esse subtexto que você deu. Então, por exemplo, suponha que eu tenho essa variável literal aqui: Chaves, vírgula, Kiko, vírgula, Dona Florinda, professor Girafales, seu Madruga, todo mundo aqui separado por vírgulas. Então, se eu pegar essa variável e chamar o método split, que é repartir em inglês, ele vai falar o seguinte: reparta a variável sempre que você encontrar as ocorrências de vírgula. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai repartir essa string aqui em várias listas, sendo uma contendo Chaves, outra contendo o espaço e o Kiko, outra contendo o espaço e a Dona Florinda, outra contendo o espaço, o professor Girafales, e assim por diante. Ele vai criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listas. Então vamos ver. E ele vai jogar isso na variável personagens. Então apresenta a variável personagens, está aqui Chaves. Você repara que a partir do Kiko tem o espaço também, ó, porque ele separou a partir da vírgula. Ó. Então sempre que ele encontra a vírgula, ele quebra uma lista para cá, outra lista para cá. Só que essa lista aqui tem o espacinho. Tá certo? Então, espacinho Dona Florinda, espacinho Professor Girafales. E vocês reparem que é uma lista, ó. Tá separado por colchetes. E, inclusive, se eu chamar o tipo da variável, ele vai falar que o tipo da variável é o do tipo lista. Tá bom? Então, eu tinha uma variável literal, uma string, e que virou uma lista. Tá bom? Inclusive, você consegue calcular o tamanho dessa lista, né? Porque agora, como é uma lista, eu posso chamar o len sobre ela. Vai falar quantos personagens estão. Número de personagens considerados. Olha lá, número de personagens é 8. Inclusive, eu posso acessar os elementos dessa lista pelos seus índices. Por exemplo, personagens 0. Quem que vai ser? Vai ser o Chaves. Olha lá, Chaves. Personagens 1. Vai ser o Kiko, com um espacinho aqui. E assim por diante. Tá bom? É isso que o split faz pra gente. E como eu falei, repare que a gente vai ter um espacinho, né, a partir do segundo personagem aqui. Se eu quiser remover esse espaço, uma coisa que eu posso fazer é splitar, né, dividir a variável literal sempre que eu encontrar uma vírgula e um espaço. Então ele vai fazer o seguinte: ele está lendo a variável literal, ele pegou uma vírgula e um espaço, reparte. Isso aqui é uma lista e isso aqui é outra lista. Continua a leitura. Variável literal e um espaço. Então isso daqui é uma lista até ele encontrar de novo a mesma coisa. Isso aqui e isso aqui é outra lista. Tá? Então sempre que ele encontrar a vírgula e o espaço.
E você repara que esses caracteres aqui, eles são jogados fora. Tá bom? Aqui ninguém ficou com vírgula no nome, ó. A vírgula ele joga fora. Ele separa. De um lado é uma lista, do outro lado é outra lista. E esse caractere aqui ele desconsidera. A mesma coisa vai acontecer com a vírgula e o espaço. Então, eu mando ele dividir sempre que ele encontrar uma vírgula e um espaço. E aí a gente pode perceber que os personagens saíram sem o espaço antes do nome, ó. Inclusive sem vírgula separando eles. Sem vírgula em seus nomes, né? Vírgula separando tem, mas é porque é uma... Como eu falei, esse personagem aqui é uma lista e as listas são separadas por vírgulas. Mas vocês reparem que, por exemplo, se eu chegar aqui, personagens 4, quem que vai ser? Seu Madruga. Ó, Seu Madruga não tem nem vírgula, nem espaço no nome. No começo e no final, né? No meio tem, mas é porque não tem uma vírgula e um espaço aqui dentro. Senão ele criava outro elemento da lista. Tá bom? Então, esse era o conteúdo aí de tipos literais que eu tinha para passar para vocês. E eu deixei uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Sobre esse conteúdo aí. Não é nada muito fora do normal, tanto porque a gente não consegue... não tem muito o que fazer, né? Para dificultar por enquanto essa história de tipos literais. Então, é mais para vocês se divertirem, mas está contabilizando como uma atividade avaliativa semanal. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção. E se vocês precisarem de mim, é só me chamar lá no Discord. Tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.